Bom dia, queridos seguidores e ouvintes aí do programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Meu muito bom dia a você, que toda quarta-feira de manhã está aqui conosco, prestigiando temas e assuntos que nos levam sempre a uma reflexão. Por ser o Livremente, você sabe que a gente sempre aborda temas e assuntos que esbarram na sua dor ou na dor de alguém. O nosso propósito, esse programa, ele tem a missão de fazer com que a nossa vida, o nosso entendimento se torne mais leve a respeito de temas e assuntos que a gente traz aqui. E, claro, o time que vem aqui sempre de primeira qualidade. E hoje nós vamos falar de um assunto bem diferente. Acho que nós nunca abordamos esse tema aqui no programa, vai ser a primeira vez que nós vamos abordar, e eu tenho certeza que você vai achar muito interessante, muito esclarecedor, e quero já deixar aqui de antemão declarado que a nossa intenção é desconstruir alguns conceitos e preconceitos também, porque, afinal de contas, preconceito é algo que gera dor em nós, gera dor, né? Na vida, na alma de uma pessoa ou até mesmo de uma comunidade. E hoje nós vamos falar a respeito da islamofobia. E você vai me perguntar o que é isso? Por definição, a islamofobia é a discriminação, o preconceito e a perseguição de pessoas muçulmanas por conta da sua religião ou da sua origem étnica. A islamofobia é o preconceito sistêmico ou pontual, bem como a aversão, intolerância e discriminação das pessoas islâmicas em decorrência, né, da sua religião e da origem étnica ao qual ela está ligada. E para conversar conosco a respeito disso, convidei uma pessoa, para mim, muito iluminada. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Estivemos juntos em um evento, né, na 60ª Feira da Providência, aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio Centro. E ele estava compondo o evento lá do CECIR, Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, e ele, como um representante do Islã, estava lá, né? Como muçulmano, estava lá. Nós vamos conversar com o irmão Felipe Carim. Ele é historiador, professor de história, escritor, tradutor e editor da editora Alhambra. Muito bom dia, Carim, irmão Carim. Meu muito bom dia, de Muito verdade. Eu bom estou dia. muito feliz por você estar aqui. Muito bom dia, minha querida irmã Rose. É uma satisfação enorme poder participar do seu programa e estar junto contigo desconstruindo, né, esses vários preconceitos que existem contra o Islã e os muçulmanos. Você já sofreu islamofobia? Com certeza, com certeza. Desde o comecinho, né, eu não nasci numa família muçulmana, foi uma decisão que eu tomei já depois de adulto, aos 25 anos, e desde o começo eu sofri, primeiramente na minha família, né? Essa é a história de vários outros muçulmanos com esse mesma história que eu, esse mesmo background, né, que são de famílias não muçulmanas aqui no Brasil. A gente costuma sofrer muito preconceito dentro das nossas famílias, primeiramente. Uhum. Agora, o Brasil, você é brasileiro, o Brasil tem muito uma característica das religiões cristãs, né? Sim, O sim. cristão evangélico, o cristão católico, Uhum. e fora isso, por causa até do sincretismo religioso, tem uma mistura, né? Faz uma mistura aí dentro desse sincretismo com as religiões de matriz africana, por conta dos povos escravizados e também ser uma origem nossa, ser uma ancestralidade nossa. Uhum. Como é que você fez contato com o Islã, se não é uma característica
do nosso país. Como é que isso aconteceu para você? Então, isso é uma primeira desconstrução, né, que a gente pode fazer. Na realidade, o Islã e os muçulmanos estão presentes na história do nosso país desde a época do Pedro Álvares Cabral, né? Normalmente, os portugueses traziam nas suas caravelas tradutores, que eles chamavam de línguas, que eram pessoas que dominavam vários idiomas. E, normalmente, esses línguas ou tradutores eram muçulmanos, né, que eram chamados de mouros, naquela época, lá no século XVI, século XV. E desde o começo, né, aqui no Brasil, temos muçulmanos, porque isso já vem da nossa herança ibérica, portuguesa e espanhola. A Península Ibérica, durante 700 anos, desde 711 até 1492, teve presença muçulmana em forma de emirados, até califados, né? E vem daí o nome da minha editora, Alhambra Editora. Alhambra é o nome de um castelo que tem em Granada, sul da Espanha. E foi o último reinado islâmico lá na Península Ibérica, Granada, o Reino de Granada. E a Alhambra é um ponto turístico e está lá até hoje como testemunha desse passado, dessa herança. Mas começa na Península Ibérica e não termina lá. Na verdade, muitos dos africanos também que vieram escravizados para o Brasil eram muçulmanos também. Isso é que muita gente não imagina, né? Que existam tantos e tantos muçulmanos e muçulmanas na África, não só o norte da África, mas também a África subsaariana, a África preta. Tem muitos muçulmanos também. Olha que interessante, nada como um professor de história, porque a gente já sabe, né, gente, que a história que a gente aprende lá na escola, os livros de história mentiram para a gente um bocado, principalmente no que diz respeito à nossa ancestralidade. E o que o irmão Carinho está trazendo aqui para a gente é justamente um fator que talvez você aí que está nos acompanhando nunca tenha ouvido falar. E aí você falou dos mouros, mas nessa época os mouros então era um povo do Islã, muçulmanos, mas então eles não eram perseguidos, né? Nessa altura do campeonato não havia então essa perseguição. Na verdade, eram sim, eles foram subjugados, eles sofriam Hum. discriminação, mas alguns participavam, enfim, dessas expedições, conseguiam, eles trabalhavam, né, na sociedade portuguesa, só que como cidadão de segunda classe. Não é à toa Uhum. que até hoje em Portugal, na língua portuguesa, os adjetivos que têm origem na palavra Moro são depreciativos. Por Uhum. exemplo, se alguém diz que está morejando, é alguém que está muito mole. Ou se Uhum. alguém diz que está trabalhando como um mouro, está trabalhando como um escravo. Né? Porque muitos Uhum. mouros, quando eram vencidos nas batalhas pelos portugueses, que eram cristãos, eles eram escravizados. Entendeu? Então, tinha Uhum. essa associação entre ser mouro, ser escravo. E também a origem da Uhum. palavra moreno, né? Vem de mouro, que em espanhol é moro, sem o. Daí também a Uhum. palavra moreno, porque esses mouros eram de origem africana. Não só ali do norte da África, mas embaixo também, África subsaariana. Entendeu? É interessante, muito assim, muito interessante isso. E dentro assim do Islã, eu sou sua seguidora e o Islã tem uma mensagem de paz muito forte, Sim. né? E mas a gente vê, por exemplo, os conflitos que tem no Oriente Médio, os países, né, muçulmanos, o mundo árabe, a gente vê que todos aqueles conflitos de muita guerra, muita luta, parece contraditório.
Tem como você esclarecer para a gente, irmão Carinho, o que é isso, ou o que acontece, ou o motivo ou a motivação disso? Com certeza, não há uma motivação religiosa por trás disso. Esses conflitos, eles no Oriente Médio ou Norte da África, eles têm que ser entendidos na sua complexidade política, social, econômica, geopolítica. A religião funciona isso como um ingrediente étnico, identitário, mas não como motivador. Não é assim. E, na Uhum, realidade, se você pegar jornais, você pode pesquisar isso, jornais de, não sei, 1930, 40, 50, 60, 70, ninguém falava de muçulmano. uhum, Falava-se de povo árabe, ou a nacionalidade, né, uhum, uhum. específica, líbio, né, jordaniano. Isso, Ninguém verdade. falava de muçulmano. Até mesmo lá na região das antigas repúblicas da União Soviética, falava-se da etnia, é o cara do sei, Cazaquistão, enfim, Uhum, os próprios afegãos também. uhum, Essa uhum. palavra muçulmano, no sentido político, ela começa a aparecer mais na mídia depois da Revolução Islâmica do Irã, em 79, né, que foi uma revolução feita em nome da religião. Mas antes disso não tinha esse componente religioso como um fator político, entende? Isso Uhum, é um uhum, fenômeno bem recente. uhum, Então, os conflitos, as guerras, devem ser entendidos na sua complexidade. E não a gente uhum. resumir tudo a algo por causa da religião. Entendeu? Entendi, entendi. Agora, você falou aí da questão da etnia, e a islamofobia tem a ver também um tanto quanto com a origem étnica que aquele muçulmano está ligado. O que seriam essas etnias? Tem uma divisão? Como é que a gente identifica uma determinada etnia? Tem como isso? Então, a gente tem que entender o que é o Islã primeiro. O Islã Uhum, é uma religião universal, tá? É para todas as raças, etnias, nacionalidades. Não existe essa distinção. Um ensinamento, né, do nosso profeta, fundador da religião, Muhammad, o uhum, ensinamento dele muito claro é que não existe superioridade de um árabe sobre um não árabe, e nem de um não árabe uhum, sobre o árabe. uhum, Deus uhum, olha a nossa piedade, a nossa taqwa, piedade. uhum, Não olha a nossa origem, a nossa aparência. Isso está no Alcorão também. Então, é uhum, uma religião universal. Mas o que acontece? Como todo fenômeno humano, conforme o Islã vai se espalhando pelo mundo, em cada localidade que ele se instala, por exemplo, o Oriente Médio, o Norte da África, o África Subsaariana, a Ásia, Europa, a gente não pode esquecer também muitos muçulmanos na Europa, desde o começo, Europa Oriental, depois na Península Ibérica. Em cada região dessas, o Islã, os muçulmanos, eles têm uhum, certas características que têm a ver com a cultura deles. Porque uhum, uma coisa que as pessoas não sabem, e talvez nem imaginem, é que no começo o Islã era um sistema aberto, que absorvia muitas coisas de outras culturas, coisas que eram consideradas benéficas. Isso nunca uhum, foi algo contra a religião. Por exemplo, não é à toa que, bem no começo, né, dessa expansão muçulmana, da construção da civilização muçulmana no século VII, VIII, IX, X, depois de Cristo, esse mundo muçulmano, que não era uma unidade política única, mas eram várias com a mesma religião, né, com a mesma ética, com o mesmo sistema, ele era uma região muito avançada em termos de tecnologia, no sentido social também. Era uma das regiões mais avançadas de todo o globo.
entendeu? Por causa dessa Uhum. abertura. Então, a questão étnica que você me perguntou, Uhum. expandiu muito. Então, cada região dessa, por exemplo, na China, né, no oeste da China, existe ali a etnia Hui, que são o quê? Os chineses que adotaram o Islã há muito tempo. Acabaram se tornando um grupo à parte com o tempo, Uhum. Uhum. entendeu? E também no próprio subcontinente indiano, né? A Índia é um país de maioria hindu, mas quando teve essa expansão muçulmana para lá, muitos indianos, 20, atualmente 20% da Índia é de muçulmanos. Então eles acabam Uhum. formando um grupo à parte também, Uhum. entendeu? E, enfim, na própria Península Ibérica, né, os mouros acabou virando, né, um grupo à parte, né, um subgrupo étnico ali na Península Ibérica. Mas são todos muçulmanos, né, essa que é a verdade. E a gente não faz diferenciação. São Uhum. os muçulmanos com as suas particularidades culturais, entendeu? Ok. E como o Islã aconteceu para você? Através de conhecidos, já que a tua família não tinha, né, esse contato, e você até falou que a tua família, a princípio, foi a primeira oposição, digamos assim, né, ou não compreensão. Sim. Foi assim, o primeiro núcleo, de repente, que não entendeu, não compreendeu isso. Como o Islã veio até você? Qual foi a motivação? Foi uma busca espiritual ou foi um processo de identificação? Como é que aconteceu para você, até chegar na sua conversão? Então, a busca espiritual, acho que eu tenho desde muito novo, né? Desde que eu me entendo por gente, né? Desde criança, eu sempre tive uma religiosidade, embora não uma religião oficial. E Uhum, eu fui cultivando isso, né, ao longo da minha adolescência, né, e da minha juventude, uns 20 e poucos anos. Só que eu nunca me encontrei em nenhum lugar, nenhuma fé, né? Nunca uhum, achei algo que me satisfizesse. E uhum, a parte dessa busca espiritual, eu também sempre tive uma preocupação social muito grande. Por exemplo, as questões raciais, racismo e questões sociais também. Então, quando, por exemplo, eu tive contato com a história do Malcolm X, né, Malcolm X, grande uhum, líder afro-americano, eu li a autobiografia dele, já assisti um filme também. Aquilo prendeu muito minha atenção. Eu vi o poder que uma religião pode ter no sentido do, como é que chama? Da transformação pessoal, como é que aquilo pode ajudar e ao mesmo tempo a transformação pessoal, aquilo também inspirar outras pessoas e acabar transformando todo um grupo também. E aquilo chamou muito minha atenção. E o Malcolm X era muçulmano, né? E eu todo o uhum, tempo na autobiografia dele, ele reforça esse fato de como a religião foi importante para ele, tudo mais, e aquilo chamou muita atenção. Foi a primeira vez que eu tive atenção voltada para o Islã, realmente, porque nunca chamou minha atenção. Eu não uhum, tinha, assim, como algumas pessoas que se convertem para o Islã têm, uma admiração pela cultura árabe, o mundo árabe. Eu não tinha, assim, nunca tive essa ligação com o mundo árabe. Foi mais através mesmo desse Islã que vinha dos afro-americanos, do Malcolm X. Aquilo chamou uhum, bastante minha atenção. E eu li essa autobiografia um ano anterior, uhum, da minha conversão. Então, eu fui procurar onde tinha mesquita, aqui onde tinha muçulmano, e acabei descobrindo, não, mas eu não fui determinado a me converter, né? Porque eu sempre fui uma uhum, pessoa muito racional. E é por isso que antes disso eu nunca tinha me encontrado em nenhuma fé, nenhuma igreja, porque eu sempre fui muito uhum, racional. Então, se algo era contraditório, para mim, eu não conseguiria abraçar uma religião que tivesse alguma coisa contraditória ou algo que não fizesse sentido para mim.
E Uhum. eu só fui me identificar mesmo com o Islã, entendeu? E depois eu descobri outras coisas também, né? Eu descobri que, na verdade, minha família também tinha uma ascendência muçulmana, mas isso eu só vim descobrir bem depois. Foi engraçado, né? Parece que realmente são os nossos ancestrais ali, meio que guiando a gente. Tem muitas coisas parecidas com o povo de Orixá, né, que eu fui descobrir depois também. Uhum. Eu fui construindo o meu conhecimento, né? Toda a minha formação muçulmana foi um processo, né? Coisas que eu fui Uhum. descobrindo ao longo dos anos, aprendendo mais. Mas no começo foi assim. Eu li a autobiografia do Malcolm X, né? E aquilo chamou bastante atenção para o Islã, e eu fui ver como é que era, entendeu? De Uhum. fato. E eu gostei bastante, me identifiquei. Ele foi uma figura, né? E contemporânea a ele também teve o boxeador, né? Muhammad Ali, sim. Muhammad Ali foi Muhammad influenciado por Ali. ele. O Muhammad Ali foi influenciado por ele, né? O Malcolm era o mentor dele. Depois eles Uhum. tiveram uma briga ali, se separaram. O Muhammad Ali até se arrependeu depois, né? Um grande arrependimento que ele levou pro túmulo foi ter brigado com o Malcolm. Mas, Uhum. enfim, são duas figuras extraordinárias, assim, na questão, no lado humano também, né? E da luta pelos direitos dos negros americanos. E eles eram Uhum. muçulmanos. Eu acho que, às vezes, movimento negro, os movimentos negros que tem no Brasil, não sei se eles entendem a importância da fé muçulmana nessa luta, entendeu? Uhum. Então, às vezes eu procuro, assim, nas minhas postagens, né, no Instagram e até nos livros que eu quero traduzir, a importância do Islã para a comunidade negra americana no sentido do ativismo social e da luta antirracista, entendeu? É algo Uhum. que eu procuro resgatar e trazer para cá, para que isso possa ser melhor compreendido, porque às vezes é apagado mesmo. O, Entendi. o Malcolm muitas vezes é colocado como socialista ou somente um nacionalista pan-africano, Uhum. e, enfim, ficam tirando esse lado muçulmano dele, entendeu? Entendi. Aí você falou de ancestralidade, eu acho isso muito interessante, porque você falou que também negros foram escravizados, negros também muçulmanos. Então, a tua família vem de uma linhagem desses escravizados muçulmanos que vieram também para o Brasil? Sim, sim, vem sim. E foi um Uhum. processo bem bacana de descoberta. Não foi fácil, não foi rápido descobrir isso. Mas uma Uhum. coisa sempre chamou minha atenção, que era o nome da minha avó, minha avó asiata. É a mesma origem da tia Ciata, né? Tia Uhum. Ciata vem de Aciata, né? Aciata, asiata, uma pequena diferença ali de letra, né? É a origem do mesmo nome, né? Aciata, o nome é Aciata, é um nome muçulmano muito comum nos países da África Ocidental, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Sierra Leone. É um nome muito Uhum. comum. Não só a Ciata, mas também a Isata, que é parecido, né? Uhum. Parecido, E sim. é parecido, mas são dois nomes diferentes. E eu, enfim, foi todo um processo e assim, nós como religiosos, né, eu acredito que nas entrevistas que você teve também com membros do Candomblé, da Umbanda, eles estão falando de experiências espirituais também, ou não, com você? Não, 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 não necessariamente. Não Entendi. necessariamente. Então, o que acontece? No meu caso, eu tive uma experiência espiritual com a, a avó da minha avó, entendeu? Então, é Que bem para trás. interessante. Não, bisavó da minha avó, na verdade. É mais para trás ainda. Bisavó da minha avó.
E, enfim, eu soube do nome dela, né? Uhum. Ela me falou o nome dela, o nome e a língua que falava. Então, eu fiquei só com essas informações por uns 3 ou 4 anos. Aí eu comecei a pesquisar, mas de onde vem isso? Será que eu vou encontrar alguma coisa? E também a região, mais ou menos, da África, de onde teria vindo. E depois de um tempo, eu fui encontrando pistas históricas, fatos comprovados de, de uma pessoa com aquele mesmo nome, que viveu naquela mesma região que ela indicou e que falava aquela mesma língua que ela disse que falava. E, e a partir daí foi tudo sendo facilitado, porque eu fui Uhum. encontrando historiadores da África que foram me indicando outras figuras que eram dessa mesma família, até eu chegar finalmente a conhecer um descendente com o mesmo ancestral que eu, lá na Guiné-Conakry. E ele historiador também. Aí foram anos, anos, não, meses e meses conversando com ele pelo telefone, eu perguntando, ele me explicando. Aí eu fui ligando mais pontos e mais coisas foram fazendo sentido. E aí eu falo com ele até hoje, a gente se conversa, né? Eu chamo ele de tio, ele me chama de Uhum. sobrinho. Eu descobri assim, né, as origens. Foi a partir de uma experiência espiritual que foi sendo comprovada historicamente através do cruzamento de informações. Coisas que não tinha como eu saber antes, porque eu não tinha conhecimento nenhum sobre Uhum. aquela família, sobre aquele povo, aquela etnia, eu não conhecia. Sobre aquela região também não conhecia. Então, Uhum. foi tudo fazendo sentido. É isso aí, você tocou num ponto que, na verdade, essa ancestralidade, essa árvore genealógica nossa, ela foi roubada, Sim, né? Ela foi roubada. Então, no teu caso, eu acho incrível, né? Muito interessante o que você falou. Ou seja, a ancestralidade realmente se manifestando para dizer para você a tua origem, que ficou perdida por conta da violência que os nossos ancestrais sim. sofreram, desse roubo, né? Que sofreram. E, e essa tua ancestral era então de uma região, de uma etnia que é do Islã ou muçulmana? Sim, sim, do povo Fulani, povo Fulani. Uhum, Eles são, o povo, um dos povos que mais expandiram o Islã na África subsaariana foram os Fulanis. uhum, Teve vários reinos Fulanis, impérios, enfim. É um uhum, pouco, e o que é mais incrível é porque isso tem a ver também com a confraria islâmica que eu sigo, que é a Tijania. uhum. Porque ela também, toda a sua família, eles eram da Tijania, e foi um dos primeiros discípulos da Tijania naquela época. E eu, sem saber de nada disso, acabei também sendo guiado para a Tijania. Isso é muito incrível. É muito incrível mesmo, muito incrível mesmo. O que é o que seria então o Islã para você? Se você perguntasse assim, o que o Islã mudou a sua vida, né? Você falou do livro, né, que você leu, a autobiografia do Malcolm X, que ele fala, né, dessa mudança e dessa transformação. Qual é a base assim do Islã para levar a essa transformação? Vou dar um exemplo. Por exemplo, quem é cristão se arrepende dos seus pecados e, sei lá, faz um voto de fé, de renúncia, um compromisso de não pecar. Então, o cristão teria isso como ali o seu fundamento. No Islã, como é que é isso? Como é que acontece a conversão no Islã? Bom, para uma pessoa se tornar muçulmana, ela tem que acreditar no monoteísmo, na unicidade divina. Só existe um Uhum, Deus e Alá não é o nome de um Deus.
Alá, na verdade, é como se fala Deus em árabe. Uhum. Então, não importa como você chama, mas você acreditar que só existe um Deus é o primeiro passo, né? O segundo, Uhum. para você ser considerado muçulmano e aceito como muçulmano, é você acreditar que o profeta Muhammad, chamado aqui no Brasil de Maomé, foi o último mensageiro de Deus. Uhum. E isso envolve você conhecer a história dele, conhecer, né, que mensagem é essa que ele trouxe. Então, a partir do momento que você acredita nessa mensagem que ele trouxe, que está escrita no Alcorão Sagrado, né? E antes de eu me tornar muçulmano, Uhum. eu li o Alcorão, de fato. Muita gente entra assim, Uhum. não sabe nem o que está escrito. Vai na emoção, né? Às vezes é porque Uhum. conhece alguém no exterior, aí quer se casar, aí acha que tem que seguir a religião da pessoa. Tem gente que se converte assim, mas não foi o meu caso. Foi uma questão de mais racional mesmo, de entender, de pesquisar como é que se deu para mim, né? Eu vi muita lógica, muito sentido, no sentido do que o Islã prega, as obrigações do muçulmano, né? A questão da ética, da moral. Eu Uhum. não acho que eu tenha assim, me transformado realmente. Acho que é um processo. O que eu tenho hoje, que eu não tinha antes, é uma direção, um direcionamento. Que o que eu era antes, assim, era uma força que podia tirar para todos os lados. Depois da minha conversão, eu tenho um direcionamento, eu tenho uma orientação. E, de fato, Uhum. é assim que o Islã se coloca, uma orientação. E Uhum. como é que... Não é que eu, pum, estalou o dedo e me transformei. Realmente, tem muitas coisas hoje que eu não faço mais, né? Que eu fazia antes, não faço mais. Isso é o mínimo, não é Uhum. só isso. Que a verdadeira transformação é aquela que ocorre dentro de você. E essa é mais Uhum. difícil. E um dos objetivos da confraria que eu sigo, a Tijania, do sufismo, é você poder vencer essa luta interna contra os seus os impulsos negativos, né? Tudo que te leva para algo negativo, que possa prejudicar você ou prejudicar as outras pessoas. Isso Uhum. é algo que o Islã condena, né? Que você tem que lutar diariamente, todo segundo, para sempre se melhorando, entendeu? Então, de Uhum. fato, assim, não é que eu me transformei, mas eu tenho uma orientação, porque eu continuo tendo muitos defeitos que eu tinha antes, entendeu? Mas eu consigo reconhecer que são coisas que eu preciso melhorar, entendeu? O reconhecimento é tudo. Quando a gente fala de. A gente está falando de espiritualidade, quando eu penso em espiritualidade, eu, eu encaro o indivíduo como uma alma, né? Um ser espiritual. E, e essa mudança, essa transformação é algo que realmente tem que transcender, né, ao corpo. E muitas vezes a pessoa está ligada ao que é corpo, ao que é material, o que é palpável, o que é paixões, né, impulsos, que vão levar à violência, vão levar a questões que acabam prejudicando a si mesmo, né, o mal que está em cada um de nós. Então, reconhecer esse mal que impulsiona, e eu entendo que a evolução espiritual tem a ver com isso, é lutar o bem, a luta do bem contra o mal que está dentro de você, né? Porque ninguém é bom, né? Bom só Deus é bom. Nós não somos bons. Nós lutamos contra a maldade que há dentro de cada um de nós. Todos nós somos maus. Então, quando a gente começa a reconhecer isso, se inicia como falo na terapia, né? Começa o processo de cura, a cura das emoções ou a cura da alma. Isso vai esbarrar muito porque as nossas emoções estão na alma, né?
Nosso livre-arbítrio está na alma. Então, eu entendo assim, dessa maneira, que são coisas que você vai refletir, que você admite que se inicia aí o teu processo de cura ou o seu processo evolutivo dentro de uma questão espiritual, que, concordo com você, está acima de qualquer religião. Mas religião, eu entendo também que é um direcionamento. Eu acho que essa palavra que você usou foi muito legal. É um direcionamento. E, às vezes, aquele direcionamento é aquele caminho que você escolheu para que você consiga ter os artifícios, né? Ter as condições de forjar em você aquele indivíduo que vai alcançar a sua elevação espiritual, vai levar você a ter um equilíbrio dentro dessa racionalidade. Dentro do que você falou da razão. Eu entendo também que o fanatismo não leva a um desenvolvimento espiritual ou um crescimento espiritual, né? Tudo que é fanático, tudo que afeta a tua razão ou o teu poder de decisão, eu considero assim questionável, porque eu entendo que esse Deus único que sabe tudo e que tem toda a sabedoria e que quando a gente diz assim, que é o nosso guia, ele também nos dá ele nos permite esse processo. E essa desconstrução acontece justamente porque a gente admite o que é de ruim em nós para desprender do que seria essa prisão, porque o mal que há em nós, na verdade, aprisiona um bem maior e uma evolução. E esse processo, né, evolutivo, ele se dá justamente nessas desconstruções, nessa questão dessa evolução espiritual e desse crescimento espiritual. Você, irmão Karim, considera, então, estamos falando de islamofobia, você Sim. considera que os fatos que ocorrem, como você falou, politicamente, lá no Oriente Médio, afetam diretamente a comunidade, no mundo todo? Sim, Como é que é isso? com certeza afetam sim, afetam bastante. E é muito chato, porque, por exemplo, como eu disse, você afirmou, são fatos, né? Só que não é só isso. Se tivesse informações mais equilibradas, se toda hora não ficasse sendo mostrado só isso na mídia, talvez as pessoas tivessem uma opinião mais, como é que chama? Não é balanceada. Menos radical, né? Uma própria opinião radical assim, a respeito da gente. Mas a todo momento que você tem uma notícia, né, falando de muçulmano, né, é sempre envolvendo violência. Tem tantas outras coisas bonitas que acontecem e que só é divulgado entre a gente, né? Isso não passa na TV, né, no horário nobre. Tem muita coisa bonita também, muita coisa bonita mesmo. Por exemplo, você sabia que aqui no Rio de Janeiro tinha um irmão nosso, bem novinho, adolescente, que ele era de família judaica, ó. Pai e mãe eram judeus, isso na Baixada Fluminense. E ele foi criado por uma família palestina, que era vizinho da família dele. E Que interessante. ele chamava de mãe a mãe palestina árabe que criou ele, porque ele era meio que abandonado pelos pais judeus, entendeu? E, pô, é uma história bonita que é difícil, né? Alguém que vê só essas notícias de violência, né, entre israelenses e palestinos, acreditar. Mas acontece. Existem muitos casamentos também, relacionamentos de jovens
palestinos, israelenses, e ninguém imagina isso também, mas existe. Uhum. E outras histórias também bacanas. Quando teve um ataque em Paris, a Catedral de Notre-Dame, não, a Catedral ela pegou fogo, né? Foi algum lugar em Paris que foi atacado, os muçulmanos fizeram uma corrente em volta, não sei se foi da igreja ou da sinagoga, se dando as mãos Uhum. em Uhum. solidariedade. Isso também não é divulgado. Outra coisa também que acontece muito, os muçulmanos em geral, no mundo todo, são dos grupos que mais fazem caridade, que mais doam em caridade. Tem pesquisa sobre isso na internet, você pode até verificar. E isso Uhum. também não é divulgado, entendeu? E o que acontece lá afeta a gente, mas afeta porque só se mostra isso, entendeu? E já aconteceu comigo várias vezes no trabalho, situações assim, entendeu? Uhum. Mas é mesmo só quando se eu coloco essa identidade na frente, assim, sempre tem uma reação de, sei, parece que é um estranhamento. Às vezes as pessoas parecem que ficam com medo de falar comigo, entendeu? Mas já aconteceu de eu abrir a porta do meu armário, né? Na escola, na sala dos professores tem o nosso armário, É. e encontrar um livro lá evangélico, assim, engraçado, né? Botaram lá dentro, assim, não. Eu sei, o pessoal pode até me presentear, por que ela não vem diretamente até mim e dá na minha mão? Ou vem falar comigo assim. Sim. Deixa assim no armário, é muito esquisito isso. Entendeu? Você tocou num ponto que eu acho que aí também passa por a questão da intolerância religiosa, que você é um ativista também, né, dentro dessa militância contra a intolerância religiosa. Sim. É um defeito do humano, né, do homem, querer defender Deus de alguma maneira, ou de entender Deus, de não enxergar Deus dentro dessa pluralidade. Uhum. Sabe como é que é? De não Sim, enxergar sim. Deus dentro dessa pluralidade, porque o mundo é diverso, as culturas, né? Por exemplo, você é um muçulmano convertido brasileiro, mas descobriu que tem lá uma etnia, uma ancestralidade de África, de muçulmano de África, que nada tem a ver com a origem árabe, com a cultura árabe, é uma cultura diferente, né? A cultura de África, da cultura árabe, são coisas assim distintas, mas que chega até você. Mas, por exemplo, você é o irmão Karim que está aqui conversando conosco e te colocam aí nesse pacotão diário por conta de uma questão política, né? Que aí a gente está entendendo que tudo isso também na mídia é uma manipulação política, com Sim. certeza com interesses financeiros, capitalistas, que tentam se interferir, né? Uhum. Interferir naquela dinâmica ou interferir lá no mundo árabe, no Oriente Médio. Então, alguma coisa, porque ninguém dá ponto sem nó, alguma coisa tem lá que. Mas ninguém pensa dessa maneira. Por quê? Porque o que vai chegar é isso. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de estar no Egito, de também estar em Israel, e uma das coisas, eu como turista brasileira, uma das coisas, né, que eu fui muito, não só eu, todas as mulheres que estavam, né, naquele grupo, era que, ó, cuidado, porque os árabes gostam de raptar mulheres, Fica. né? Eles gostam de raptar mulheres, então cuidado, né, com o rapto de mulheres e tal. E assim, vocês que não, né, vocês não usam véu e não sei o quê, tá com a cabeça descoberta, eles não vão te respeitar. Então foi uma passagem assim de que, bem dizer, o nosso grupo ficou bem isolado, botaram até segurança para andar com a gente. E aí a gente pensa o quanto que isso expande, né, para o restante do mundo. Já foi uma situação que em Israel não aconteceu,
Como é que faz? Estive em Jerusalém. Hum. Lá tem árabes e judeus, todo mundo junto, conversando. Dono de loja, aí você vai lá na Rua de Javo e entra numa loja que tem judeu, entra numa outra loja que tem árabe, e aí você compra lá as suas coisas, né, que são excelentes comerciantes, e todo mundo junto. Um judeu ortodoxo conversando com um árabe, sentado ali, fumando um cigarro, sabe? Não, são israelenses. Tem lá o judaísmo, tem lá o Islã, mas naquele contexto ali eles são simplesmente cidadãos. E a gente vê que tem essa convivência, sabe? E que essa inimizade é muito mais uma coisa que é colocado e é disseminado e vai, no fundo, vai anular a questão individual. Porque quando você bota alguém dentro de um pacote, você cancela aquele pacote, você está cancelando as pessoas que estão ali. Sim, boa. Sabe como é que é? Verdade. Você está cancelando aquelas pessoas. Sim. Então, quando você olha para alguém por conta da religião que ela tem, ou do biotipo, ou da aparência física, ou por causa da cor da pele, da raça, ou do gênero, quando você olha para a pessoa tentando colocá-la dentro desses pacotes, e aí, se for um desses pacotes você cancelar, você acaba cancelando. Então, quando a gente fala dessa questão, está cancelando o irmão Karim, está cancelando a mulher, né? Por falar em mulher, aproveitando aí que nosso tempo vai embora. Por falar na questão, Tá por falar na questão da mulher, já que eu citei, né? Sim. Que no Egito teve essa coisa de botar segurança e orientar as mulheres por conta disso. Até que ponto é verdade? Até que ponto isso é um mito? E como o Islã vê a questão da mulher? Então, você falou do Egito, isso que aconteceu. Eu queria, antes de mais nada, recomendar um livro que eu li ano passado, que se chama A Leitora do Alcorão, de G. Willow Wilson. Willow Wilson é uma americana que se converteu ao Islã, casou com o Egito, viveu no Egito depois da conversão dela, muito novinha, com 20 anos, 21 anos, 20, 21 anos, e ela criou uma personagem da Marvel, que é muçulmana, que é a Kamala Khan. Vai até estrear um filme dela esse ano. E ela conta essas coisas, né, sobre sobre o Egito. A questão é, da maneira que falaram para o seu grupo de turistas, eles colocaram um terror muito grande. Mas a gente tem que saber que nem todo mundo é assim. Acaba generalizando. Existe sim muita gente ignorante, existe sim muito homem machista, e vai desprezar você porque você não é egípcia. Não necessariamente porque não está usando o véu. Olha só que interessante. Eu tinha uma amiga egípcia que usava véu lá na rua e ela tinha medo de sair em dia de manifestação. Por quê? Para não ser agredida, para não ser apalpada, mesmo usando o véu. Então não tem nada a ver usar véu ou não. Isso não vai proteger você de sofrer algum tipo de abuso lá. Entendeu? E, enfim, eu acho o seguinte, tá? Religiosamente, falando assim da religião em si, muita coisa que a gente vê acontecer não está escrito lá. É simplesmente o velho machismo, o patriarcalismo que tem em várias culturas, inclusive aqui na América Latina. Da mesma forma que tem aqui, tem lá também. Entendeu? E é claro que isso acaba entrando na religião e influenciando. Mas, por exemplo, você falou da questão de líderes religiosas e tudo mais. Na verdade, no Islã existe, sim, sheikhs. Da mesma forma que tem o sheik, tem a sheika, né? A sheikha. Só que isso é uma tradição que se perdeu muito no mundo árabe. Olha só, devido ao próprio colonialismo.
isso é comentado nesse livro que eu mencionei, A Leitura do Alcorão, dessa americana que se Uhum. converteu. Ela entendeu, vivendo lá, ela descobriu uma sheikha lá, assim, uma sheikha, só que Uhum. falaram para ela que é uma tradição que está desaparecendo por influência do colonialismo europeu que teve nesses países durante o século Uhum. XIX, século XX. Agora, não existe nada, tá? Nada na religião muçulmana que impeça uma mulher, por exemplo, de exercer cargos, né, na política, profissões Uhum. também. Por exemplo, há alguns anos atrás, uma fatuá, o que é uma fatuá? Fatuá não é um decreto religioso, é uma orientação emitida por um especialista na religião. Então, uma fatuá emitida pela maior autoridade religiosa muçulmana da Nigéria, que é o Sheikh Uhum. Sharif Saleh Ibrahim, está falando justamente sobre a participação de mulheres no governo em sociedades muçulmanas. E ele argumenta, utilizando as próprias fontes muçulmanas, que não há nada que impeça Uhum. a mulher, Uhum. por exemplo, de ser presidente da República, primeiro-ministro. Uhum. E ele vai Uhum. argumentando agora. Isso é uma opinião. Não quer dizer que todo mundo concorda com ele. Mas ele é um especialista. Ele emitiu uma fatuá, que é fundamentada nas Uhum. fontes. Mas não é um decreto. Ele não tem autoridade para obrigar as pessoas a seguirem aquilo. Entendeu? Então, nessa questão, então a gente poderia dizer que, assim como as outras religiões também, tenha uma manipulação humana, tem Sim, sim, sim. um, uma coisa de por detrás do que está escrito, por detrás do que está lá, pegar argumentos fora de um contexto, mas pega ali um argumento dentro daquilo para oprimir ou para Claro, com fazer certeza. exclusão. Isso, e aí eu vou dizer que isso não é Certeza. exclusividade do Isso Islã. tem, Acredito que a maioria das religiões tem um tanto quanto isso, e até mesmo sim, as tem religiões todas. cristãs têm isso. Tem Uhum, bastante, bastante. No cristianismo também. E a mesma dinâmica que sim. tem nas igrejas evangélicas, tipo assim, se eu te perguntar quem é a grande autoridade aí das igrejas evangélicas no Brasil que vai determinar que o crente pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Não existe uma Uhum, liberdade, né? É uhum, diferente, por exemplo, na igreja católica, né? Na igreja católica tem o Papa, né? A autoridade. isso. E mesmo assim é complicado, porque nem todo católico concorda com o Papa também, entendeu? É. Tudo Então, que tudo no é fundo, as aquela pessoas questão. seguem o que elas querem, né? É. E também essa questão de querer manipular o sagrado, afinal de contas, querer manipular a Deus, manipular essa autoridade e querer se fazer uma autoridade, né, diante dos homens e atropelando até essa autoridade e essa superioridade, né, maior. Irmão Carim, eu digo que passa rápido sempre quando alguém vem aqui no Livremente, Uhum, mas passa muito rápido. E eu quero deixar é aí alguns verdade. minutinhos para que você deixe uma mensagem, né? Como homem negro, muçulmano, né? Quero que você deixe aí uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Deixar também os seus contatos, contato aí da sua editora, redes sociais, enfim, é, é, como conhecer um pouquinho mais a respeito desse assunto, como entender um pouquinho melhor a respeito dessa questão da intolerância religiosa e a sua colaboração aí, a sua contribuição para os nossos ouvintes aí. Então, a mensagem que eu quero deixar para todo mundo é que as pessoas procurem conhecimento realmente, estudar bastante. Aqui a gente está falando de religião, no caso, né? Se você Uhum, quer conhecer uma determinada religião, procura, primeiramente, um seguidor daquela religião e procure também trabalhos acadêmicos a respeito dela, entendeu?
para você ter uma visão bem equilibrada a respeito. E procurar sempre se abrir para o outro, para as diferenças. Isso é muito importante. Isso também é um ensinamento espiritual islâmico. A questão do você acreditar em um Deus só, do monoteísmo, é interessante, porque ela deve levar à tolerância. Por quê? Aquilo que você estava dizendo. E eu reconheci no outro aquela mesma unicidade, e eu reconheço em mim. Então, se existe, por exemplo, só um Deus, né? E ele, sei, está aqui dentro de mim, então está no outro também. Então, tem que me esforçar para achar no outro essa semelhança que ele tem comigo. Então, se a gente sempre se abrir para tentar descobrir naquele que a gente acha diferente o outro, o que ele tem de semelhante conosco, acho que a gente pode criar pontes, entendeu? Eu gostaria de deixar o contato da Alhambra Editora, porque a gente está nessa missão de criar pontes. Inclusive o slogan, né, está até na logo da editora, é unindo culturas, difundindo conhecimento. Porque nessa Península Ibérica Islâmica, né, que ficou para trás da história, e a gente tem o Castelo da Alhambra como um símbolo, ali a gente teve a convivência e o compartilhamento de 3 culturas, que era a judaica, a cristã e a muçulmana, com pessoas da África, da Ásia, Oriente Médio e Europa convivendo ali. Então, eu tomo isso como um símbolo. E eu quero deixar o contato da Alhambra, porque a gente quer lançar vários livros, lives também, sempre tocando nesses temas, para desconstruir os preconceitos que nós temos, né? Então, tá no Instagram, @Alhambra Editora. Acho que eu posso até escrever aqui no chat, né? Para ficar mais fácil. Não sei se você pode publicar depois. Posso sim, boto na divulgação. Alhambra Editora. E é um negócio aí que eu montei com a Adriana. É meu e da Adriana. Eu sou o editor. Ela deu a ideia cuidando dessa parte de negócios. Eu sou o editor. E temos vários projetos aí para trazer livros, legendar alguns vídeos, entrevistas, sempre, não só sobre o Islã, mas principalmente para trazer essa tradição do Islã da África subsaariana, que é tão Legal. mas também para tratar de temas mais culturais, como idioma. Eu quero traduzir aqui para o português um pequeno manual que ensina a falar a língua fulani, né, desse povo da África do qual eu descendo. E isso é bem legal, a gente poder trazer também a cultura, entendeu? E é isso aí. Bacana. E o irmão Carim, como é que a também. gente acha na rede social? Isso. Pode ir no Instagram também, Abdul Karim Tarra, ou no Facebook, Felipe Carim de Azevedo. Vou colocar aqui. Felipe com I, Carim de Azevedo. Maravilha. Maravilha. Carim, muito obrigada, irmão querido. Espero poder, né, você voltar aqui outras vezes para poder estar contribuindo. E minha gratidão. Você aí que nos ouviu, que nos assistiu. Meu muito obrigada também aí pela tua audiência. Eu conversei com o irmão Felipe Carim, historiador, professor de história, escritor, tradutor. E, uma gente de primeira qualidade e uma pessoa muito linda e iluminada. Parabéns, tá? Muito obrigada, tá, pela oportunidade. Muitas oportunidades, eu que agradeço. Ok, eu que agradeço também. Gente, por hoje é só. Quarta-feira que vem tem mais. Programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Eu espero você. Tchau, tchau. Tchau.